Olá, amiguinhos e amiguinha! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estão preparados? Porque hoje vamos mergulhar numa história super legal e cheia de emoção da Bíblia. Uma história que nos mostra o poder incrível da oração. É a história de Pedro e a reunião de oração. Vamos embarcar juntos nessa aventura? Naquela época, a vida dos amigos de Jesus não era nada fácil. Havia um rei muito mau chamado Herodes, que não gostava nem um pouco dos cristãos. E ele decidiu fazer algo terrível. Mandou prender um dos discípulos mais importantes. Nosso herói, Pedro! Imagine só. Pedro foi jogado numa prisão fria e escura. E para ter certeza de que ele não escaparia, o rei Herodes colocou 16 soldados para vigiá-lo dia e noite. Parecia uma situação impossível, sem nenhuma chance de sair dali, não é mesmo? Era como se uma montanha estivesse no caminho de Pedro, bloqueando qualquer esperança. Mas os amigos de Pedro na igreja, a sua família na fé, não se deixaram abater pelo medo ou pelo desespero. Eles sabiam que tinha uma arma muito mais poderosa que qualquer rei ou exército: a oração. Então, eles se reuniram na casa de uma mulher muito bondosa chamada Maria, que era a mãe de João Marcos. A casa ficou cheia de gente, todos com um único propósito no coração: orar por Pedro. Eles não fizeram uma oração rapidinha e foram dormir. Não, a Bíblia diz que eles oraram fervorosamente. Isso significa que eles oraram com toda a força, com toda a fé, com toda a emoção. Eles clamaram a Deus noite adentro, pedindo, implorando pela libertação do amigo querido. Eles confiavam que Deus era maior do que o rei Herodes, maior do que as muralhas da prisão. Enquanto isso, lá na cela escura, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Pedro, surpreendentemente, estava dormindo profundamente. Ele estava acorrentado entre 2 soldados e outros guardas vigiavam a porta. Humanamente falando, a fuga era impossível. Mas para Deus, nada é impossível. De repente, uma luz fortíssima, mais brilhante que o sol, inundou a cela. Uau! Não era uma luz comum, era luz celestial. No meio desse brilho, apareceu um anjo enviado por Deus! O anjo se aproximou de Pedro, que continuava dormindo, e tocou suavemente no seu lado, para acordá-lo. O anjo disse com uma voz firme: levante-se depressa! E no mesmo instante, como mágica, as pesadas correntes de ferro que prendiam as mãos de Pedro simplesmente caíram no chão. Que poder! Incrível! Pedro deve ter ficado muito confuso, talvez pensando que estava sonhando. O anjo então continuou a dar as instruções: vista sua roupa, calce suas sandálias e me siga. Pedro, ainda meio atordoado, obedeceu sem questionar. Ele se vestiu, colocou seu cinto, calçou suas sandálias e seguiu o anjo. Eles caminharam em silêncio, passando pelo primeiro grupo de guardas e depois pelo segundo. E os soldados, eles não viram nada. Não ouviram nada. Era como se Pedro e o anjo estivessem invisíveis. Finalmente, eles chegaram ao grande portão de ferro que dava para a rua. Era um portão enorme e pesado, que precisaria de vários homens para abrir. Mas, para espanto de Pedro, o portão se abriu sozinho, rangendo suavemente para deixá-los passar. Eles saíram para a rua silenciosa da cidade. E, depois de caminharem um pouco, o anjo simplesmente desapareceu. Foi só nesse momento, sozinho, na rua fria da madrugada, que Pedro finalmente entendeu o que tinha acontecido. Não era um sonho, não era uma visão, era real. Ele pensou consigo mesmo: agora eu sei, com toda certeza, que o Senhor enviou o seu anjo e me resgatou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo esperava que acontecesse. Deus tinha ouvido as orações dos seus amigos e operado um milagre espetacular. Cheio de alegria e gratidão, Pedro sabia exatamente para onde ir. Ele correu o mais rápido que pôde para a casa de Maria, aquele mesmo lugar onde os seus amigos continuavam orando por ele, sem parar. Ao chegar, Pedro bateu na porta do pátio. Toque, toque, toque! Lá dentro, uma jovem serva chamada Rod ouviu a batida e foi atender. Ela perguntou quem era, e quando ouviu a voz de Pedro respondendo, seu coração deu um pulo de alegria. Ela ficou tão feliz, mas tão emocionada, que cometeu um erro engraçado.
Em vez de abrir a porta para ele, ela deu meia volta e correu para dentro da casa, gritando para todo mundo: "É o Pedro! O Pedro está lá fora! Na porta!" Ela estava eufórica, mal podia acreditar, mas a reação dos outros não foi a que ela esperava. Eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas quando a resposta chegou, eles duvidaram. Eles disseram para a jovem: "Você está maluca? Rod! Não pode ser o Pedro!" Eles achavam que era impossível, mas ela não desistiu e insistiu com toda a convicção: "Eu juro que é ele, sim! Eu ouvi a voz dele!" A fé daquela jovem era contagiante. Então, eles começaram a criar outras teorias dizendo: "Então deve ser o anjo dele." Eles simplesmente não conseguiam acreditar que a oração deles tinha sido respondida de forma tão rápida e milagrosa. Enquanto toda essa discussão acontecia lá dentro, o pobre do Pedro continuava do lado de fora, batendo na porta. Toque, toque, toque. Ele devia estar pensando: "Pessoal, abram aqui!" Finalmente, convencidos pela insistência de Rod, eles decidiram ir até a porta para ver com os próprios olhos. Eles abriram a porta e... Uau! Que choque! Era o Pedro mesmo, em carne e osso, parado bem ali na frente deles. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos, completamente espantados. As bocas se abriram, os olhos se arregalaram. A alegria tomou conta do lugar. Foi uma mistura de surpresa, alívio e uma felicidade imensa. Pedro, vendo toda aquela agitação, fez um sinal com a mão para que todos fizessem silêncio, pois poderiam chamar a atenção dos guardas do rei. Com a voz baixa, ele contou em detalhes tudo o que tinha acontecido: a luz na cela, o anjo, as correntes caindo, os portões se abrindo sozinhos. Ele testemunhou como o Senhor o havia tirado milagrosamente da prisão. Foi um momento de grande celebração e louvor a Deus. A oração fervorosa daquela pequena comunidade de cristãos tinha movido o céu. Eles viram com os próprios olhos o resultado poderoso da sua fé. Que festa deve ter sido naquela casa. E essa, crianças, é a incrível história de como a oração insistente dos amigos de Pedro foi poderosa e trouxe um resultado maravilhoso. Essa história nos ensina uma lição muito importante que devemos guardar para sempre em nossos corações. Nunca, jamais, subestimem o poder da oração. Quando nos juntamos, quando oramos com fé, acreditando de verdade no que estamos pedindo, coisas extraordinárias podem acontecer. Deus está sempre atento. Ele ouve cada uma das nossas orações, não importa se somos grandes ou pequenos. Ele se importa com as nossas preocupações e tem o poder para mudar qualquer situação. E aí, gostaram da nossa aventura de hoje? Foi emocionante, não foi? Se você se emocionou e aprendeu com a história de Pedro, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E o mais importante, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e aventuras bíblicas. Muito obrigado por assistir, um beijo no coração de cada um e até a próxima.